Olá, estamos ao vivo. Sejam bem-vindos. A Thaís maravilhosa estava no meu evento ontem, já está aqui a primeira a entrar, já mandou mensagem falando, só estou aguardando. É isso aí, Thaís. Me ajudei a compartilhar com as pessoas nos grupos. Bem-vindo, Renan. Você não entrou lá, então. Que será não mostra que eu sou capaz contigo, Deus. Mostra que os seus sonhos são bem maiores. Vem com tua presença, inunda meu coração. Entra no centro. Que será não mostra que eu sou capaz contigo, Deus. O Wellington tem aquele grupo lá de palhoça também. Bem-vindo, Ivonete. O Wellington entrou agora. Bem-vindos. Obrigada, Thaís. Bem-vinda, Ana. Hoje nós vamos falar sobre ser livre para prosperar. Um tema muito bom. Gostaria que vocês compartilhassem com outras pessoas. Bem-vinda, Heloísa. Bem-vinda, Marita. Tem delay? Fiz alguma coisa aqui que não... É isso aí, vamos compartilhar. Bem-vinda, Fernanda, Bruna, Marita. Saudade sua, Marita. Você não mandou mais mensagem, não apareceu mais no meu grupo da Bíblia. Sério que não? Não. Deixa eu botar aqui nos comentários pra gente compartilhar a live com 5 pessoas. Estou modelando aqui algumas pessoas que fizeram isso, compartilhar com 5 pessoas. Bem-vinda, Aline. A Aline é lá da minha cidade, de Florianópolis. Ivonete também, lá de... Ivonete de Joinville, Santa Catarina. Estamos com Santa Catarina em peso aqui. Como que tá o tempo aí em Santa Catarina? Muito frio? Aqui começou a esquentar um pouco. Ontem fez muito frio. Rose também tá sumida. Ela botou aqui, andei sumida e reapareci. Dei uma olhadinha nos teus stories lá, tá participando bastante de eventos, né? A Marita fazendo a quaresma. Ah, que legal, Marita. Semana que vem retorno ao estudo da Bíblia. Ótimo. Bom dia, Aline. Bom dia, Samila Brito. A Samila estava no meu evento ontem. Nos conhecemos ontem, já tá aqui na live. Bem-vinda, Samila. Lembra dela, Wellington? Tava lá no final da live. Fazer pergunta. O Wellington colocou aqui que é para vocês fazerem perguntas sobre esse tema que a gente vai estar falando, também sobre outro tema, né? Livre. E ontem eu passei uma tarefa. Passou uma tarefa? Tá. Aqui a Natália. Bom dia, Natália. Saí de férias e nunca mais voltei. Ah, é, Natália? Lá, a Natália é na Itália. Como é que se fala mesmo? Bom dia, Wellington? É bom giorno. Eu ia falar bonjour. Bom giorno. Então, que bom que você tá aí de volta, Natália. O Wellington falou, Samila, que ele deixou uma tarefa para você ontem no evento, que nós fizemos ontem. E já tá falando aqui se você lembra da tarefa. Bom dia, Andreina. Andreina, você tem que ter um Instagram seu. A hora que eu vi São João Móveis, eu falei, nossa, como é que é o nome dela? Foge o nome, sabe? Bem-vindo, Thiago, Jorge, Mariano, a Jéssica. Bem-vindos! Já vamos estar iniciando a nossa live e eu já quero fazer uma pergunta para vocês, né? Dizem que é muito bom a gente fazer perguntas e quero que vocês também façam perguntas aqui. A Samila falou que lembra sim, ela vai fazer a tarefa que o Wellington deu ontem. E Wellington, só tira o som, por favor. Quando a gente quando a gente fala a palavra livre para prosperar, o que vem na mente de vocês? Livre para prosperar, o que é ser livre? Vocês já pensaram nisso? Vocês já tiveram esse sentimento assim de liberdade, sei lá, de vocês estarem leves? Vocês já tiveram esse sentimento? O que significa para vocês ser livre? Bem-vindo, Anderson.
Alguém quer colocar alguma coisa? Pra você, Wellington, o que é ser livre? A frase do Pablo sobre liberdade é não ser obrigado a fazer nada. Boa, o Wellington falou aqui que ser livre é não ser obrigado a fazer nada. Vocês concordam? Então, assim, ser livre é não ser obrigado a fazer nada. A Heloísa colocou que é estar em paz. O Thiago, desfrutar. É isso aí. E agora eu vim com uma outra pergunta para vocês. Qual que é o contrário de ser livre? A Samela colocou ter poder de escolher. Muito bom. A Rose, faz sentido. O que é o contrário de ser livre para vocês? O contrário de ser livre. Para você, Wellington, o que é o contrário de ser livre? Ser livre? O contrário. Ser preguiçoso? O Wellington falou que o contrário de ser livre é ser preguiçoso. Vocês concordam? Que o contrário de ser livre é ser preguiçoso. Pega um café pra mim. Sei que você já tá com o dedinho aí. A Rose colocou fazer por obrigação e não por amor. O contrário de ser livre, né? Eu diria pra vocês que eu acho que o não ser livre é quando você está preso a alguma coisa, ó. A Samila colocou aqui ao mesmo tempo. Ser prisioneiro, é isso mesmo. É você estar preso a alguma coisa. Sabe quando você está se sentindo amarrado, você tá... Nós vamos falar muito aqui hoje sobre não merecimento, sobre algumas crenças, tá? Sobre não merecimento, sobre autossabotagem e o ser preso. Eu não sei se vocês já se sentiram assim no momento da vida de vocês onde vocês começam a fazer alguma coisa, só que vocês se sentem preso naquilo, vocês estão amarrados. A Heloísa colocou, estar presa, fazer por obrigação, é isso aí. Vocês já viram quantas pessoas, o Anderson colocou, não poder dizer não. Isso também é estar preso a alguma coisa. E muitas dessas coisas... Não dizer não. O Wellington colocou aqui, o Anderson era, né, Wellington? Nós somos professores hoje, era especialista em não dizer não. E a pessoa que não sabe dizer não, Anderson, ela sofre. Antes pode ser que não, quando ela não tem clareza, não tem entendimento, ela não sabe falar não, mas ela fala sim pros outros e não pra ela, né? E tá tudo bem, porque pra ela confrontar o outro com não é muito difícil. Só que a partir do momento que você aprende... Eu tô com a minha xícara que tá aqui, tá, Wellington? A minha xícara tá aqui. Eu tô levando a minha. Ah, tá. Só que o não saber dizer não, a partir do momento que você aprende que você tem que dizer sim pra você e não tem que dizer não pra todo mundo, começa a doer. Por exemplo, o Anderson descobriu isso, que ele não sabe falar não, que ele era bonzinho. Então, o que acontece? Hoje que ele tem clareza, entendimento disso... O Wellington trazendo café pra mim. Obrigada. Então, hoje o Wellington tendo entendimento disso... O Anderson tendo entendimento disso, ele começa a se sentir frustrado quando ele não fala não. Ele começa a entender. Ele botou aqui exatamente e sofre muito achando que estão fazendo certo e por isso se sentem injustiçadas. A Rose colocou, amo essa interação do casal. E o Wellington, hoje vocês viram que eu mudei o cenário. Eu tô fazendo aqui na sala, então eu tô tendo muito contato com o Wellington aqui. Geralmente eu faço no meu escritório. E então... essa questão de não saber falar não, eu nunca passei por isso. Eu sempre fui uma pessoa muito decidida e eu sempre soube falar não, até demais, eu acho. E inclusive ontem, quem estava na minha palestra ali na plataforma global, estava sendo transmitida pelo YouTube do Pablo e teve um hater, alguém que foi lá e fez um comentário negativo sobre a nossa palestra. E eu peguei, eu falei sobre o comentário negativo não o julgando, mas explicando para ele que a forma que ele colocou a mensagem ali, se fosse a Morgana de antigamente, estaria bloqueada. A gente estava falando sobre desbloqueando o passado. E várias pessoas comentaram lá no YouTube, várias pessoas interagiram muito com o assunto que a gente estava falando. As pessoas estavam gostando, tinha muita gente, claro, que quando as pessoas vão no YouTube do Pablo, elas querem ver o Pablo. E estavam vendo duas mulheres lá fazendo uma palestra falando sobre desbloqueando o passado. E essa pessoa falou assim... nossa, como esse canal caiu a qualidade desse canal. Colocou algum comentário assim.
E eu falei pra ele, quando ele colocou aquilo, me chamou a atenção. Eu peguei e falei assim, bom dia, Pedro, bom dia, Daisy. Eu peguei e falei assim, que quando eu vi aquela mensagem, se fosse a Morgana de antigamente, toda bloqueada, tinha a Morgana que se importava com aquilo que as pessoas falassem, a Morgana que se preocupava com a crítica dos outros, eu já estaria bloqueada. Se fosse a Morgana antigamente assistindo aquilo lá na palavra, eu ia me calar, eu nem ia mais conseguir falar. Só que a hora que eu vi aquilo, eu me senti tão livre, eu falei, eu acho que até no vídeo deu pra ver assim, eu falei assim, gente, como é bom ser livre. Como é maravilhoso ser livre. Eu respirei assim tão profundo, porque quando eu vi aquilo, eu falei assim, nossa, eu não tenho mais esse bloqueio. A pessoa falou aquilo e eu até chamei a atenção do que ele falou, porque a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Porque dependendo da pessoa com que você fala, se ela tem algum bloqueio daquilo, você bloqueia a pessoa ainda mais. Muitos de nós fomos bloqueados pelos nossos pais, porque eles não tinham entendimento. Hoje, nós, com o entendimento que nós temos, a gente precisa medir as palavras, a gente tem que tomar cuidado com as palavras. O falar não faz parte do nosso dia a dia, não é machucar nem maltratar ninguém. O falar não é uma resposta sua. Quantos de nós... muitas vezes não queríamos ir para algum lugar, mas porque algum familiar convidou e você ficou assim, nossa, imagina se eu falar que não, aquela pessoa vai ficar triste, imagina se eu falar que não, aquela pessoa vai comentar ou vai reclamar, vai fazer alguma coisa. Então, você não queria ir naquele lugar, você não queria estar naquele lugar, você queria estar fazendo outra coisa. Só que você foi para agradar o outro e não para agradar você. Isso é muito ruim. Então, assim, naquele momento eu fiz o comentário, eu fiz aquilo de coração tranquilo, sem bloqueio, e ao mesmo tempo nem tive medo de falar aquilo, porque eu sei falar não. A pessoa que não sabe falar não, ela nem comenta, ela faz de conta que nem vê aquilo, porque para ela é um confronto. O falar não é confrontar com o outro. Só que, e eu falo isso porque eu, de fato, não tive esse problema de não falar não, mas eu tive um marido muito bonzinho. Eu tive um marido que não sabia falar não. Por um lado, o marido bonzinho é maravilhoso. Por que é maravilhoso o marido bonzinho? Porque ele fala sim pra esposa o tempo inteiro. Ele fala sim pra tudo. Eu era daquelas pessoas que eu falava, o marido fazia perfeito. Só que o homem bonzinho dentro de casa, o que você faz uma coisa, você faz as outras coisas. Tem que falar não pra esposa? Às vezes você tem que se posicionar sim. É bom falar sim pra esposa. Só que o homem que fala sim pra tudo dentro de casa, ele fala sim pra tudo fora de casa também. Então ele é um homem que quando ele tá negociando alguma coisa, ele vai falar sim pra todo mundo. Às vezes ele vai querer falar não. Às vezes alguém vai falar assim, nossa, quer ser meu sócio? Às vezes ele não quer, porque aquela pessoa não tem princípios e valores para fechar essa sociedade. Mas ele vai falar assim, nossa, mas ele é meu amigo, convidou ele para ser sócio. Ele tá me dando uma oportunidade. Imagina o que ele vai pensar e você acaba entrando numa sociedade que não tinha nada a ver com você, porque você não soube falar não. Às vezes, tem pessoas que ainda estão ligados à família anterior, à família dos pais, à primeira família, e já estão casados. E essa família, a família dos pais, eles vivem ainda, talvez, se metendo um pouco na família do cônjuge. E às vezes o marido vai falar sim para os pais e vai falar não para a esposa. Sendo que os pais, a primeira família, você ganhou a vida através dos seus pais e depois você sai dessa casa, né? Você vaza dessa casa, você vai para a segunda família que você está construindo. Então a esposa está em primeiro lugar. E muitos maridos, nós somos mentores de casais, né? A gente tem muitos casais que fazem mentoria com a gente, já fizeram muitos já se formaram com a gente. E o que a gente ouve é isso, muitos casais ainda estão ligados à primeira família. E o casal, o marido, que tem que se posicionar, que é o cabeça da família, ele fala sim pra mãe, não pra esposa. Mas por que ele faz isso? Primeiro, por ser bonzinho, por não saber falar não. E segundo, porque ele não sabe, ele não entende o seu verdadeiro papel dentro de casa. Porque o homem é o cabeça e dentro do papel do homem e da mulher, a mulher está em primeiro lugar. Não que a mãe não seja importante, a mãe também é importante, mas nunca fale sim pra mãe e não pra esposa. A esposa sempre vai estar em primeiro lugar. Então, assim, vocês vão fazer alguma coisa em família, a mãe pediu alguma coisa, você vai falar pra sua esposa, o que você acha? Vamos fazer isso? E, não, Wellington, essa história da pizza é tua, você conta na tua live. Não, mas conta. Não, deixa eu ver se a minha sogra não tá aqui.
Não, é que o Wellington, eu falo, né, que esse negócio de falar não para os outros, o Wellington está em treinamento ainda. Ele hoje já fala bastante, até fala assim, às vezes ele é até grosso na forma de falar não, né? E esses dias nós estávamos na casa da minha cunhada e ele estava servindo, estavam as pizzas na mesa e ele foi servir pra mim um pedaço de pizza. E ele foi pra pegar uma pizza e tinham vários sabores. Ele falou assim, você quer essa, meu amor? Eu falei, não, eu quero a outra, eu quero o outro sabor. Daí a mãe dele falou assim, pode servir essa pra mim. Daí ele olhou pra mãe dele e falou assim, primeiro pra minha esposa. Daí ele foi servir o pedaço pra mim pra depois servir a mãe dele. Só que na hora eu comecei, tipo assim, me deu vontade de rir, porque eu falei assim, como é difícil pra ele fazer isso. Tipo... Não foi difícil, foi automático. Então, por isso... Mas é nesse papo, ele tá falando ali, né, que não é que foi difícil, saiu automático, porque como ele já está treinando pra isso, saiu automático, só que saiu de forma grosseira. Ele olhou bem sério pra mãe e falou, não, primeiro pra minha esposa. Tipo, né, não deu continuidade. As irmãs bravas, a irmã já foi lá e serviu a mãe, mas é porque ele está em treinamento. Eu entendi que tudo que você faz uma coisa, você faz as outras coisas. Então, falar não faz parte. Primeiro, falar sim pra você, depois... e não ficar falando não pros outros, né? Então, aqui nós falamos sobre... eu quero falar com vocês também sobre o não merecimento, porque nós estamos falando sobre... Bem-vinda, Valéria! Hoje a Valéria tá com o sofá da fofa lá no Eu Conecta. Tô acompanhando aqui nos stories. Jaqueline também, bem-vinda. Quem tá aqui comigo, compartilha essa live com 5 pessoas. Tem pessoas que estão precisando ouvir aquilo que eu vou falar aqui. E olha que hoje eu trouxe só um rascunho. Eu só trouxe um rascunho aqui. E eu fiz oração hoje de manhã. Eu falei, Deus, fala, tô aqui disponível para realizar as tuas obras, né? Para falar aquilo que de fato as pessoas estão procurando. Então, eu queria falar com vocês também sobre não merecimento, ser livre para prosperar. O não merecimento, muitas pessoas não prosperam. Bem-vinda, Silmara. Muitas pessoas não prosperam porque elas têm uma crença de não merecimento, um bloqueio de não merecimento. Tipo, eu não mereço. Então, não sei se vocês já passaram por... vamos falar também sobre autossabotagem. Quando você começa a entrar num projeto novo, você começa a prosperar, você começa a crescer nesse projeto e, de repente, você se autossabota inconscientemente para você voltar ao estágio inicial, para você perder tudo. E você faz um ciclo de repetição e não entende por quê. Várias pessoas já me contaram situações, eu já passei por situações assim, de repetição, de estar muito bem na vida e de repente me auto-sabotar nas escolhas erradas, para que eu volte naquele momento inicial, tipo como se fosse voltar do zero. A Samila botou aqui, né? A Samila Brito colocou, já fiz muito isso. Então, qual que é o problema, Samila, dessa autossabotagem? É a gente não entender por que do ciclo de repetição. A Rose colocou aqui, Morgana, esse não merecimento é muito sério. É complicado sair desse ciclo. O princípio é aceitar. Isso aí, Rose. Primeiro, eu falo pra vocês sempre sobre o entender a causa do bloqueio, né? A gente tem um efeito, o não merecimento. Qual que é o efeito do não merecimento hoje? Eu não mereço ser feliz, por mais que a minha vida esteja prosperando, eu chego dentro de casa e falo assim, nossa, tem um vazio, tem um buraco aqui dentro, tem alguma coisa que dói, eu não sei o que é, eu não tô feliz. Eu não quero sair dentro de casa, às vezes alguém vai lá te dar um presente e você fala que não quer, às vezes alguém te elogia, alguém fala assim, nossa, Rose, como você tá linda hoje? Ah, são teus olhos. Nem isso você aceita, sabe? São teus olhos. Não, tem que falar assim, muito obrigada, muito obrigada. Tipo, eu realmente sou muito bonita. Ah, mas você tá se achando... Não, eu sou filha de Deus, eu sou maravilhosa. Né? O coração alegre formoseia o rosto. Então, a gente acha que não merece. Às vezes alguém quer dar alguma coisa pra nós, a gente fala, não quero. Porque a gente acha que não merece. Eu tive um grande bloqueio de não merecimento e eu fui em busca disso pra entender. Eu e o Wellington, muitas vezes a gente viajava, e toda vez que a gente viajava, pelo menos uma vez por ano a gente ia para algum local para passar férias, para passar, né, para passar alguns dias de férias. E toda vez que nós íamos viajar, eu ficava doente.
Toda viagem eu ficava doente. Chegava no local, a gente ficava às vezes num resort com alimentação tudo liberada. Tipo, eu vivia de dieta, né? Cuidando da alimentação. Daí eu falava assim, nossa, eu vou entrar de férias, eu vou lá mesmo, eu vou enfiar o pé na jaca. Eu vou comer tudo que pode comer, eu vou aproveitar, vou passar esses dias aqui aproveitando. Chegava lá, eu ficava doente. Eu não conseguia comer, nem beber e nem sair do quarto, pra vocês terem uma noção de tão mal que eu ficava. Peguei intoxicação alimentar, já no primeiro dia da viagem. Então, assim, cada viagem que eu fazia, acontecia alguma coisa. A última foi um pouco antes da gente vir pra cá, 2 anos atrás, um pouco antes de vir pra Alphaville. O Wellington me levou no dia do meu aniversário pra um... Como é que se chama, Wellington? Não é resort, uma pousada, isso, para uma pousada muito linda na Praia do Rosa, eu acho que era, não, na Praia do Rosa, lá em Santa Catarina. Nossa, um local paradisíaco. O primeiro dia, cheguei no hotel, eu já estava tendo entendimento desse não merecimento. Eu cheguei no hotel, me alimentei, saímos, aproveitamos. Segundo dia, Morgana de cama. Eu só queria ficar no quarto no escuro. Não queria nem que abrisse a janela de tanta dor de cabeça que eu sentia. Peguei uma intoxicação alimentar, fiquei super mal. Eu lembro que teve dias que eu fui acompanhar o Wellington para tomar café da manhã. Eu vi aquele café da manhã assim, maravilhoso. Eu olhava e não conseguia colocar nada na boca. Não merecimento. Então, assim, eu tive que ir em busca de entender por que eu achava que eu não merecia. E isso veio muito também pela questão que eu conto muito para vocês sobre a troca de papéis. Sobre o masculino e o feminino. Eu estava passando por essa transição, por essa mudança de entender que eu estava ocupando um lugar que não era meu e muitas vezes de fazer a vontade do meu marido. Às vezes, inconscientemente, eu não queria fazer, eu não queria agradar ele, eu não queria mostrar que eu estava agradando ele. Então, existe um efeito. O efeito não merecimento, eu passo mal em cada viagem, né? Você tem efeito. Então, daí você tem que buscar a causa. Qual foi a causa? Daí você tem que ir lá pra trás, ver na infância o que aconteceu. Tinha uma outra questão minha relacionada a aniversários. Todo aniversário meu era um dia, era a semana da TPM. Faço aniversário em 9 de janeiro. Todo aniversário que eu fazia, toda data de aniversário, o Wellington podia dar tudo que podia, assim, ó, me levar nos melhores lugares e eu sofria. Então eu entendi que existia um efeito. Dias de aniversários pra mim são ruins. Eu não queria que me ligassem, eu não gostava de receber parabéns. Ao mesmo tempo eu também não gostava de dar parabéns para as pessoas, porque eu também não gostava de receber. E eu fui entender que, daí eu volto, né, o efeito, não gosto do dia do meu aniversário. E eu vi as pessoas, o Wellington ama o aniversário dele, adora, ele gosta de estar com pessoas, fazer festa. Daí eu fui lá na causa, na minha infância. Lembrei que, por muitos momentos, as datas do meu aniversário, existiam brigas dentro da minha casa, conflitos entre meu pai e minha mãe. E eu lembrei uma cena do meu pai não me dando parabéns. Um dia que eu tava de aniversário, minha mãe fez um bolo dentro de casa, veio uma amiga minha, a gente tava lá cantando parabéns. E aquele dia todo eu fiquei esperando pro meu pai dar parabéns, e ele não me deu. Então eu identifiquei a causa, meu pai. Eu sempre botei no Wellington que ele fizesse aquilo que meu pai não fez. Por que o Wellington fazia de tudo para me agradar e não conseguia? Porque não era o Wellington, não era sobre ele. Era sobre o meu pai. Eu queria que o meu pai me visse, que eu fosse vista pelo meu pai, que eu fosse parabenizada pelo meu pai. E isso é tão engraçado que quando eu comecei a entender essa questão do aniversário, e eu estava bem no processo de entender sobre o perdão aos pais, né? Eu estava num contato com meu pai sobre perdão. Foi um momento que o meu pai já não estava mais morando comigo, eu já era adulta, já estava casada com o Wellington. E eu lembro que uma vez ele pegou, depois que ele se separou da minha mãe, ele nem ligava mais para dar parabéns, mas também adulta a gente já não se importava mais. E teve um dia que ele pegou e me ligou. E eu fiquei muito surpresa. Ele pegou e me deu parabéns. Eu falei assim, nossa, parecia que ele estava curando uma ferida, sabe? Que ele tava, tipo assim, aquela ligação foi uma cura. No entanto, que as minhas irmãs ainda falaram, elas assim, olha, agora nós queremos que o pai também ligue pra gente todo o nosso aniversário, porque você ligou pra Morgana e... Então, agora a gente quer também que o pai ligue pra gente, né? A Rose colocou, te incomodava o Wellington gostar de comemorar o aniversário dele e você não conseguir comemorar o seu? Muito, Rose, me incomodava muito. Por quê? Entende que se pra mim não era alegria, eu não entendia a alegria dele. Eu não conseguia entender a alegria dele.
todo aniversário do Wellington ele queria festa, ele queria fazer festa, ele queria estar com muitas pessoas. E é engraçado que ele queria fazer isso comigo, porque se ele gosta daquilo, ele quer dar pro outro. Todo aniversário meu eu não queria estar com pessoas. Ele falava assim, hoje é teu aniversário. Já que você não quer festa, vamos convidar os nossos amigos pra ir numa pizzaria, pra gente ir em tal lugar, não sei o que. Eu falava, Wellington, é só eu e você, mais ninguém, eu não quero amigo nenhum junto. Eu falava isso pra ele, sabe? Então, como é importante a gente entender a causa para resolver a situação do momento, né? No entanto, que eu acho que faz mais ou menos uns 2 anos, assim, que eu tive o verdadeiro entendimento, o perdoar de fato a situação. Esse ano, no final do ano, a gente foi para Orlando, a gente foi passar, né, o final do ano em Orlando, e eu falei pro Wellington, a gente ia pra Disney, eu falei assim, eu quero ir pra Disney no dia do meu aniversário. Por quê? Porque eu quero que isso marque essa data. Marque a data, o meu aniversário, eu quero que esteja com essa lembrança da Disney, do mundo encantado, um sonho, né? Muitas pessoas sonham pra Disney. Eu falei assim, eu quero deixar isso marcado na minha vida. Por quê? Porque a gente precisa viver novas experiências. Precisamos viver novas experiências pra gente prosperar, pra gente ser livre pra prosperar, pra gente tirar essas amarras que prendem a gente de prosperar. A gente precisa entender a nossa história, desbloquear e ser livre. O que é? Ontem nós falamos sobre o passado, bloqueios do passado. Muitos de nós fomos bloqueados no passado, estamos vivendo no passado. A falta de perdão, a falta de honra, isso ocupa muito tempo. A gente tem que estar só 10% no nosso passado, por isso que a gente tem que resolver. O nosso presente hoje é 70% para a gente projetar o nosso futuro. Gente, quando eu entendo isso... até ontem, eu até trouxe aqui, ontem eu falei na palestra, eu já falei numa das nossas lives, só um minutinho, tá, gente? Só um minutinho. Então, uma coisa que eu trouxe ontem no evento, e tem tudo a ver com o Livre para Prosperar, né? Quando eu trouxe o trecho de Jeremias, né, que antes de você nascer, Deus já tinha uma missão para você. Deus já tinha uma missão para você. Os teus pais só foram instrumentos. Ele precisava do masculino e do feminino para te dar a vida. Então, antes mesmo de você nascer, Deus já tinha um projeto para você, já tinha uma missão. Esse livro aqui é o projeto de Deus para minha vida. Esse livro aqui com esse tanto de páginas, eu nasci, antes mesmo de eu entrar no ventre da minha mãe, ele já me deu esse livro. Ele falou, Morgana, essa aqui é a tua história. Só que quando eu não sigo a orientação de Deus, quando eu sou uma pessoa desobediente, eu acabo construindo essa história. Olha a diferença. Aqui tem um livro que Deus me deu e aqui tem um livro da minha história. Por que eu tô falando isso pra vocês? A Morgana sempre foi uma pessoa reservada. Eu adoro ficar em casa. Eu não sou aquela pessoa que adora estar com muitas pessoas. Eu acho que até por isso, Deus é tão perfeito que Ele coloca um homem como o Wellington na minha vida, que é a pessoa que, se ficar dentro de casa, morre. O Wellington tem que estar com pessoas, ele fica agoniado, ele precisa estar com gente. Então Ele colocou a pessoa oposta ali pra me sacudir. Só que, quando eu fico dentro de casa fazendo sempre as mesmas coisas... O que eu tô construindo na minha vida de diferente, de novas experiências? Isso aqui. Essa grossura aqui. Eu tô falando isso aqui, o Wellington tá olhando pra mim e ele ainda vai me cobrar sobre isso, pra eu estar na rua fazendo novas experiências. Eu tô pensando que eu estou uma voz do Paulo. Ah, tá. Porque a minha não tá boa? Então, assim, a gente precisa de novas experiências. Eu fiquei pensando nisso, sabe por quê? Muitas pessoas... alguém aqui é CLT? Alguém trabalha como CLT? Eu conheço muitas... Eu tive o meu primeiro trabalho CLT com 16 anos. Trabalhei numa loja de calçados. Eu fiquei 6 meses CLT. E depois disso fui trabalhar com eventos. Era um trabalho autônomo até os 21 anos, quando eu abri a minha empresa de eventos. E o setor de eventos me traz uma experiência nova todos os dias. Eu trabalho com clientes diferentes todos os dias. Então é uma experiência nova todos os dias. Eu gostava muito disso. Por mais que eu era uma pessoa reservada, eu gosto de ficar em casa, mas eu gostava dessa experiência nova. E a pessoa que trabalha CLT, o que ela faz todos os dias? Ela não vive no automático muitas vezes? Ela acorda, toma o café da manhã dela no mesmo horário,
às vezes faz oração, daí ela vai pro trabalho, o trabalho dela é automático, ela faz sempre a mesma coisa no trabalho, e ela volta pra casa, ela janta, daí ela dorme porque ela tá cansada, ela volta no dia seguinte e ela constrói esse livro, porque não tem novidades na vida dela. Ela faz isso todos os dias a mesma coisa. Só que Deus, Ele colocou esse projeto na nossa vida. Ele quer que a gente tenha novas experiências. Porque a pessoa que constrói esse livro, aqui, que ele vive no automático, ele faz todos os dias as mesmas coisas, ele lembra muito do passado. Ele fica lembrando... Bem-vinda, Vivi. Ele fica lembrando muito do passado, porque ele não tem histórias novas. Por que eu falei pra vocês ir na Disney no dia do meu aniversário pra criar uma nova experiência? Pra eu esquecer aquela do passado? Pra eu tirar aquele sentimento? Porque naquele momento que a Morgana não recebeu parabéns do pai quando era criança, criou um sentimento ruim, uma dor. Se você se perguntar, tipo assim, por que eu sinto dor nisso? Por que eu repito esse ciclo? Você vai trazer uma resposta? Você tem que fazer pergunta pra si mesma. Então, quando eu falei pra gente ir pra Disney, era pra mudar aquele sentimento. Quando você fala de aniversário, eu ainda lembro da Morgana que não recebeu parabéns lá atrás. Só que eu já tenho uma nova história. Eu já construí uma nova história. Recentemente, eu e o Wellington, nós fizemos uma prova de... Uma meia maratona, 21 quilômetros de corrida. Até então, eu tinha feito 5 km e depois eu fiz 10 km. Agora, eu tive uma nova experiência de 21 km. Eu coloquei isso nesse livro. Que um dia eu fiz 5, outro dia eu fiz 10 e outro dia eu fiz 21. E daqui a pouco eu vou fazer uma maratona de 42 e daqui a pouco eu vou fazer um triatlon. Então, isso aqui tudo eu tô colocando no meu livro. Eu tô criando novas experiências. Só que quando eu faço só 5 km, a pessoa que fala assim, não, o máximo que eu posso é fazer 5 km. Daí no teu livro vai estar assim, hoje eu fiz 5 km, amanhã eu fiz 5 km, depois da manhã eu fiz 5 km, a minha vida foi fazer 5 km, a experiência foi igual. Você não teve novas experiências. Toda vez que a gente constrói algo novo, no meu caso, que fiz 21 km, gente, vocês não têm noção as coisas que eu senti durante essa prova. Eu senti uma dor tremenda na minha virilha que eu nunca tinha sentido na vida. Eu tive que correr pelo menos 2 km. Eu tive que correr com a perna esquerda porque a direita não funcionava. Só que de repente passou um professor por mim e me puxou. E eu lembro que o Pablo fala, quando passa alguém com energia, pega a energia daquela pessoa. E eu peguei e fui atrás da pessoa arrastando a perna direita. Eu não conseguia botar a perna direita no chão. Fui. Gente, de repente, no meio da prova, eu esqueci da perna direita. Quando eu vi, eu já estava correndo com a perna direita. E quando eu cheguei no final da prova, a perna direita não doía. E eu fiquei falando assim, eu falei, meu Deus, no dia seguinte eu não vou conseguir acordar. Vai vir muita dor na minha virilha, porque eu senti muita dor lá. No dia seguinte, vocês acham que eu sentia dor na virilha? 0 dor na virilha. Então, assim, foi uma nova experiência. Só que, assim, eu tô falando pra vocês um exemplo da corrida, mas, assim, Deus escreveu pra nós um livro. Ele já tem uma missão pra nós. Só que a gente tá aqui fazendo sempre a mesma coisa. Sempre os mesmos trabalhos, vivendo sempre as mesmas experiências. A gente não... Por que a gente quer fazer? O Wellington sempre fala muito sobre isso. Por que a gente quer fazer as mesmas experiências? Porque fazer uma nova experiência dói. Fazer uma nova experiência, ela traz desconforto. Trazer uma nova experiência vai te trazer um bloqueio. O Pablo... Gente, pra quem conhece Pablo Marçal aqui, vocês acham que ele não tá construindo esse livro aqui? Que energia que esse cara tem? Quantas novas experiências que ele faz? Por que ele faz tantas novas experiências? Porque ele tá seguindo aqui, ele acorda de manhã e fala, Deus, me mostra o que você quer que eu faça no dia de hoje. Só que nós viemos com esse livro aqui e a gente fala assim, Deus, hoje o meu dia vai ser tomar café da manhã, a gente come sempre as mesmas coisas, não quer nem experimentar uma fruta nova, um pão novo, alguma coisa nova. Daí a gente acorda comendo sempre as mesmas coisas, a gente vai pro mesmo trabalho, a gente fala com as mesmas pessoas, a gente frequenta o mesmo ambiente, a gente volta... Isso, a gente só não pode trocar o cônjuge, o Wellington falou. A gente volta pra casa falando as mesmas coisas, porque a gente teve a mesma experiência, muitas vezes reclamando de alguma coisa que aconteceu no trabalho. E a gente tá escrevendo esse livro aqui e Deus fala assim, meu Deus, como é que eu vou usar esse filho se ele não faz nada novo? E daí o que acontece? O que vem na nossa mente? As experiências anteriores. Quando a gente está construindo esse livro fino, sem novas experiências, o que manda na nossa vida
é as experiências anteriores. O pai que bateu, o pai que não deu amor, o pai que rejeitou, a mãe que não deu carinho, a mãe que foi mãe e pai e não soube dar atenção pro filho, a experiência que eu tive que ser pai e mãe dos meus irmãos, porque minha mãe era ausente, ou porque meus pais se separaram, o pai que não deu parabéns no aniversário. Daí o que acontece? Você repete essas histórias na vida adulta. Porque você não tem novas experiências? Todas novas experiências revelam um bloqueio e elas trazem novos resultados. Nós estamos falando sobre ser livre para prosperar. Se você não viver novas experiências, se você não estiver com novas pessoas, se você não visitar novos ambientes, você não é livre para prosperar. Por quê? Você não vai ter novos resultados. Quem aqui não quer ter novo resultado? Quem de vocês aqui não quer ter novos resultados? Só que pra gente ter novos resultados, a gente precisa o quê? Ter novas ações. Faz mais ou menos 30 dias ou um pouco mais que nós nos tornamos sócios do Pablo Marçal. Nós estamos passando por novas experiências e essas novas experiências não são fáceis. Por exemplo, ontem nós estávamos lá na plataforma global fazendo uma palestra. Beleza, já tinha feito palestra, eu acho que foi a minha 10ª palestra, já faço o evento junto com o Wellington. Mas eu tinha bloqueio de fala, então é muito difícil para mim ainda subir no palco. Eu tinha vergonha, eu tinha medo de crítica, eu tinha medo de muitas coisas. Então, o subir no palco e ainda falar no canal do YouTube do Pablo, que tinha muitas pessoas, ainda ontem eu falei pro Wellington, nossa, já passaram mais de 15 mil pessoas aqui pela live. E então, assim, é um desbloqueio, é uma nova sensação, é uma nova experiência. Lá em cima do palco passa milhões de coisas na nossa mente. Você já tinha imaginado isso? Oi? Você já tinha imaginado isso? Uma vez você tinha sonhado em estar no palco do Pablo e estar no canal dele? Eu sim. Isso o Wellington perguntou, né? Ele falou assim, você já tinha imaginado subir no palco do Pablo alguma vez? Eu falei que não. Por que vocês acham que não? Eu sim. Bloqueio. Eu nunca imaginei, nunca sonhei. Vou falar pra vocês, eu nunca sonhei subir no palco do Pablo. Nunca. E nem no palco do Wellington, e nem de ser sócio dele. Eu falava pro Wellington, ele falava assim... o Wellington sempre estava muito próximo do Pablo, né? Eu falava assim, Wellington, você um dia quer ser sócio dele? Ele falou sim. Eu falei, eu quero ser a esposa do sócio. Eu falei, eu quero ser a esposa do sócio, eu não quero. Pra mim, não é uma coisa que... Talvez por bloqueio, porque eu sabia que se eu fosse sócia dele, eu teria que fazer coisas que eu tenho bloqueio. Talvez por isso. Então, o Wellington não tinha bloqueio de fala. Subir no palco pro Wellington é tipo mamão com açúcar. Ele tá super tranquilo. Pra mim, não. Então, eu estou tendo que me desafiar. Só que a partir do momento que eu subo no palco, eu sei que eu estou construindo uma nova história. Eu sei que eu estou passando por novas experiências. Aquelas experiências ali vão revelar alguns dos meus bloqueios. E ao revelar os meus bloqueios, eu posso identificar, eu posso ressignificar esses bloqueios e ser livre para prosperar. Trouxe para vocês sobre a autossabotagem. Deixa eu ver aqui, alguém tinha falado alguma coisa aqui. Tá. Beleza, tinha falado sobre autossabotagem. A Rose colocou aqui que ela quer ser livre para prosperar. Para isso a gente precisa ressignificar, né, Rose? Voltar naquelas experiências, estar em novos ambientes. Frequência é tudo, gente. Frequência é tudo. Vocês estarem num evento presencial é muito diferente de vocês estarem num evento online. Então, isso é dia 31. E já, o Wellington, aproveitando aqui, nós vamos ter a próxima edição do EMC no dia 31 ou 30? Próxima edição do nosso evento. Do nosso evento? 31 do 10. 31 do 10, 31 de outubro. A Rose veio a última vez, o Anderson, a Luciana. Queremos vocês aqui novamente, já estamos aqui convidando vocês para participar desse evento. Vai ser numa sexta-feira. E a gente vai lançar agora a pré-venda. E nós vamos lançar a pré-venda já do evento. Vai ser dia 31 do 10. Vai ser muito legal, gente. A gente pegou um auditório enorme, um desafio gigantesco. Queremos vocês aqui com a gente porque o Pablo nos desafiou a pegar um auditório grande para, de fato, a gente se puxar e colocar as pessoas lá dentro. Então, assim, eu quero que todas as pessoas aqui do meu movimento Mulheres Imparáveis, e quem não for do movimento também, quero a ajuda de vocês para convidar outras pessoas. A gente está preparando algo sensacional. Nenhuma edição é igual a outra. Então, quem já veio pode vir também. A Rose colocou, este fim de semana eu consegui
com meu pai, que faleceu há 32 anos. Imagina, isso é maravilhoso, tá? Ontem, lá no evento, Rose, uma pessoa perguntou, e como fazer para perdoar um pai que já morreu, né? Eu falei, a vida eterna, a vida eterna. A gente não passa pelo perdão somente em vida, né? A gente também pode fazer depois que a pessoa já partiu para o mundo espiritual. Então, eu acho que é ressignificar, ter o entendimento, faz muita oração para esse pai, agradece. E aqueles que, né, ainda têm os pais em vida, aproveitem esse momento, ó. Porque depois vem arrependimento, né? Eu vejo muitas pessoas que falam que se arrependem de não ter feito aquilo em vida, né? Mas ainda há tempo, não tem problema de você fazer. Mas se você tem o seu pai ou sua mãe, o Wellington tá vindo som pra mim, tá atrapalhando. Well? Oi. Obrigado. Então, ainda há tempo. A Rose tá falando aqui que conseguiu fazer isso. O pai já faleceu há 32 anos, né? E é libertador. Estamos falando sobre se libertar das amarras que nos prendem, né? Que nos prendem e não nos deixa livre para prosperar. Gente, é muito bom ser livre, eu vou falar para vocês. Eu ainda tenho, obviamente, alguns bloqueios. Eu ainda tô descobrindo novos bloqueios. Tem muitas coisas aí, muito aprendizado ainda na vida. Mas tem muitas coisas que eu já fui presa no passado e eu falo assim, nossa, como é bom ser livre. Como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom ser obediente. Quando eu falo do livro da vida que eu passei para vocês, quando a gente está construindo esse livro com essas páginas, a gente está sendo obediente a Deus. E vou falar para vocês que ser obediente a Deus não é fácil. E sabe por que não é fácil? Deus tem falado muito comigo ultimamente e Ele tá falando para eu fazer tudo aquilo que eu não quero. Tudo aquilo que eu não quero, que eu não desejo. Eu falei para vocês, eu não desejava o palco. Eu não desejava estar em cima daquele palco. E Deus tá falando para eu fazer tudo aquilo que eu não quero. Só que a gente vive uma vida querendo fazer aquilo que a gente quer. Isso aqui, ó. Vai chegar no final dos tempos, no final da nossa vida, Deus vai pegar o livro dele e vai comparar com aquilo que você construiu. E Ele vai falar, filha, eu queria que você tivesse feito isso aqui. Só que você construiu isso aqui porque você não viveu novas experiências. Você não se desafiou. Deixa eu colocar aqui, o Wellington botou do evento. Vou fixar aqui. Cadê aqui? Fixar comentário. Evento MC 31/10 em Alphaville. Quer participar da minha live? E aí? Ó, você chegou aqui, ó, começou a subir, ó. Bem-vinda, Ana Clara. Bota mais longe que eu apareço. E aí, bom dia. Quem que é Ana Clara? Ana Clara Faria 2. Tudo bem, Ana Clara? De onde você está falando? Imagination entrou também. Muito bom, Deus chama os improváveis. Muito bom, olha só. Morgana fixou aqui evento método EMC, dia 31/10 em Alphaville. Morgana está falando muito sobre o livro da sua vida. Quem é você? O livro que você está escrevendo. A Morgana está falando muito sobre a questão de liberdade, livre para prosperar. Você entende que se você continuar nos mesmos ambientes, com as mesmas pessoas... Deixa eu botar mais longe, Morgana, eu apareço. É que só tá aparecendo minha cabecinha aqui. É que se eu deixar você tomar conta da minha live... Não, toma conta não, meu amor. O que acontece? Não, deixa eu ficar aqui. Hã? É que essa cadeira aqui não tem como nós dois ficarmos. Eu sei, só pra mim ficar... Aí, agora eu apareci. Muito bom. Vocês estão bem? E aí? Melhor ouvir a Morgana do que eu, né? Só que sabe o que acontece? Uma das coisas que a gente mais mudou na nossa vida foi estar em novos ambientes. E por que nós fazemos eventos presenciais, inclusive esse método EMC? O que você vai aprender lá? O nome é Eventos, Mentorias e Comunicação. O Pablo fala assim para todo mundo, Pablo Marçal, vá fazer seu movimento. Por que você não vai fazer o seu evento? Por que você não vai ter sua mentoria? Por que você não vai transbordar e ensinar? Isso que a gente vai falar lá. Primeira coisa, a gente começa falando para as pessoas o poder da comunicação, destravar em comunicação, entender que tem que ser uma máquina de comunicar. E a outra coisa ainda é, por que você não tem o seu movimento? Você quer prosperar na vida, quer ganhar mais grana? Você pode usar aquilo que você sabe, as suas dores, seus medos, seus desejos, suas vitórias e ensinar os outros a ganhar muita grana. É isso que a gente vai falar lá, né, meu amor? Continua lá. E é isso aí que a gente ensina e também a gente fala muito para casais, a gente fala muito sobre o papel da mulher, né, o papel do homem no casamento. E
sobre feminilidade. É bom a gente entender o nosso papel pra gente fazer as coisas no papel certo, né? Eu sempre falo que eu nunca fui uma pessoa procrastinadora. Mas eu era pau na máquina naquilo que não era pra ser, que era aquilo pro meu marido ser. Então eu ocupei um espaço que não era meu. Mas voltando aqui, falando sobre autopunição, autossabotagem. Até o Wellington ontem me lembrou, né? Eu tava falando sobre esse assunto com ele. Ele falou que é sobre um livro aqui que a gente já leu, que fala o homem contra si mesmo. O homem, né, contra si mesmo. Quantas de vocês já se autossabotaram para conquistar algo? A autopunição, o homem contra si mesmo. Você contra si mesmo. Aqui, eu e o Wellington, a gente já passou por uma situação, acho que já contei para vocês nas minhas aulas fechadas, sobre a parte financeira. Quando eu conheci o Wellington, eu sempre falava pra ele, né, que ele tinha... O Wellington era uma pessoa que sempre ganhou muito dinheiro, só que ele gastava muito. E quando eu conheci ele era amigo do Serasa, do SPC e de tudo mais. Então eu já conheci ele assim, já com uns problemas financeiros. E ele sempre ganhando muito dinheiro, só que ele sempre devia alguma coisa. Naquela época, pra mim, não tinha problema. Se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, o entendimento que eu tenho hoje relacionado a isso, eu teria feito coisas diferentes. Mas talvez o meu livro era passar por essa experiência para poder ensinar outras pessoas também. E então isso já vinha uma raiz de problemas financeiros e dívidas da família dele. Isso já vinha da família dele e não só da mãe, do pai, mas dos avós e lá pra trás. A gente ouve histórias e eu começo a linkar essas histórias e eu falei, faz sentido. Quantas vezes o Wellington... E eu lembro que quando a gente foi morar junto, eu falei pro Wellington, a primeira coisa que nós vamos fazer é quitar essas dívidas. Ele tinha dívidas de 5 anos que já tava, acho que se fala caducando, né? Já tava lá caducando. Eu falei, Wellington, nós vamos atrás de tudo e a gente vai quitar isso tudo. Pra mim, Morgana, aquilo não fazia sentido. Aquilo, eu sempre fui uma pessoa muito correta, sempre paguei as coisas em dia. Tá me atrapalhando o barulho. Quem não monta cubo, quem não tem experiência com cubo... O Ernst tá aqui montando o cubo, me distrai totalmente. E por isso que eu tenho que fazer lá dentro, viu? Não. Tu entende? Tu não escreveu isso no teu livro ainda, e tá te incomodando. O Ernst falou que eu não escrevi a montagem do cubo no meu livro. É verdade, eu tenho que montar o cubo. Mas eu vou montar bem rapidinho. O cubo mágico. Então eu tava falando, né, da questão financeira. Autossabotagem, né? E então, quando a gente foi morar junto, eu falei pra ele que a gente tinha que ter essas dívidas. E foi tão libertador, né? Eu acho que quando eu entrei na vida do Wellington, como eu falei, eu era uma pessoa que não era comunicativa, ele é muito comunicativo. Então, ele sempre tá me impulsionando pra me comunicar. Então, um ajuda o outro. O Wellington tinha esse problema com a questão financeira. Era uma pessoa que ganhava muito dinheiro, mas ele não sabia gerir o dinheiro. Ele não tinha gestão financeira. Eu já era uma pessoa que sabia fazer isso. Eu não ganhava tanto dinheiro quanto ele, mas eu sabia ter uma boa gestão. Eu sabia ter o cuidado com o dinheiro, ao aplicar o dinheiro nos lugares certos. Então é muito legal a gente identificar isso no casal também. Porque às vezes o dinheiro está na mão da pessoa errada. Às vezes no casamento o dinheiro está na mão da pessoa errada. A pessoa que ainda não desbloqueou de algo e tem ciclo de repetições na vida dele. Então assim, o Wellington, eu vi ele por muito... Obrigado, meu amor. O Wellington, eu vi ele por muitas vezes se auto-sabotar. O que é auto-sabotar? Antes de eu falar da auto-sabotagem, nessa história que eu falei pra vocês, fui morar com ele e falei pra ele quitar todas as dívidas. Gente, as coisas, ali eu senti a liberdade para prosperar. Quando a gente começou a reorganizar essas finanças, a gente começou a quitar essas dívidas, coisas maravilhosas começaram a acontecer na nossa vida. Frequência, eu falo muito pra vocês sobre frequência. Quando eu tô vibrando em frequência alta, frequência de pagar as coisas em dia, de quitar a dívida, de resolver os meus problemas, eu me deparo com oportunidades, porque a frequência alta de quem paga as coisas em dia, ela tá numa vibração de prosperidade, uma vibração positiva. Agora, quando você tem dívidas e você não paga, você tá vibrando baixo, porque tem alguém que tem que receber, que tá lá falando assim, nossa, a Rose tá me devendo, só que ela tá lá na praia, a Rose tá me devendo, só que ela tá viajando. A gente nem sabe o que a Rose tá passando, mas a pessoa tá olhando aqui e tá vibrando negativo porque ela não tá pagando aquela dívida. Por isso que eu digo assim, às vezes tem gente que não paga a dívida porque não tem o dinheiro, só que é melhor você ligar pro devedor e falar assim, eu vou te pagar R$1 por dia, mesmo que a pessoa manda você pra aquele lugar. Só que o sentimento de você, a vibração, a frequência de você falar assim, eu vou pagar R$1 por dia a partir de hoje, faz com que você consiga quitar essa dívida rapidamente.
só o desejo de você pagar essa dívida e você começar a fazer um caixa para isso, você falar para a pessoa, olha, eu sei que eu devo para você, mas o que eu posso te dar hoje é R$5 por mês. A pessoa vai desligar o telefone, bota esses R$5 num caixinha e daqui a pouco você vai aumentando. Isso você vibra positivo. Então, quando nós fizemos isso, eu falei pro Wellington, vamos reorganizar todas essas finanças. Começaram a vir oportunidades, começaram a vir... eu lembro que na época o Wellington, quando eu fui morar com ele morava com mais 2 pessoas, 2 amigos, né? E eu tava sempre indo pra Florianópolis, eu morava em Balneário Camboriú, tava indo pra Floripa pra fazer trabalhos com eventos. E um dos amigos resolveu sair pra morar, ia casar, né? Então ele foi morar com a esposa. E no fim, aquele trio deles se desfez. Eu já queria morar com ela, então eu já sonhava. Eu lembro que eu todo dia, eu fazia caminhadas todos os dias, eu ficava imaginando eu morando com ele, a gente junto em Florianópolis, eu casando. A única coisa que eu não realizei foi casar de branco, mas eu lembro que naquele momento eu sonhava ainda casar de branco na igreja. E então eu tinha esse sonho, né? E quando a gente foi fazer isso, a gente já tinha resolvido essa questão das dívidas, a gente estava pagando as dívidas. Eu lembro que eu falei pro Wellington, falei assim, Wellington, eu não queria alugar um apartamento, eu queria comprar. Só que a gente não tinha dinheiro para comprar. A gente não tinha possibilidade nenhuma de comprar esse apartamento. Só que o fato de nós estarmos quitando as nossas dívidas, as dívidas que tinham ali pendentes, fez com que a gente vibrasse alto. E a gente já vinha de uma filosofia de vida que nos ensinou que fé é imaginação. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Aquilo que é impossível para você fazer é possível para Deus. E a gente começou a pensar o que a gente podia fazer para comprar um apartamento. Daí a gente começou a falar assim, primeiro vamos então visitar os apartamentos para comprar, para a gente vibrar. Mesmo que a gente não possa, vamos olhar, vamos sentir o cheiro do apartamento, vamos ver aquele sol do apartamento, vamos ver a vista do apartamento, vamos começar a olhar. Mesmo naquela época, o Wellington ainda não tinha limpado o nome dele, ele estava com o nome sujo. Ele estava reorganizando as dívidas, quitando as dívidas e ainda não tinha o nome limpo para poder comprar um apartamento, nem para dar entrada, nem nada. Olha como as coisas acontecem quando você tem fé e quando você vibra positivo, você tem uma frequência positiva, você é livre para prosperar. A gente começou a olhar apartamentos para comprar, paralelo, olhando apartamentos para alugar. Só que o Wellington estava com o nome sujo. Ele não tinha como nem alugar o apartamento. Porque o nome dele estava sujo, eles iam consultar. Naquela época que ele morava com 2 amigos, o apartamento estava no nome de outro amigo. Então, o Wellington colocou, as pessoas não prosperam porque não treinam a prosperidade. É isso aí, tem que treinar a prosperidade. Então, naquela ocasião... a gente começou a olhar esses apartamentos para alugar e para comprar. A gente tinha 2 semanas para sair do apartamento que ele ia entregar. E a gente não conseguia, a gente começou a olhar para alugar, eles pediam os dados da pessoa, o nome estava sujo e não tinha como, só se tivesse avalista. E eu falei para ele, nós vamos comprar esse apartamento, nós vamos comprar um apartamento, nós vamos comprar um apartamento. 2 semanas, gente, para sair do apartamento que a gente estava. Eu sei que a gente colocou aquilo na cabeça, a gente começou a olhar só apartamento para comprar. E os apartamentos para comprar, eu olhei tudo no bairro que eu queria. Eu ainda fui ousada. Eu falei, porque a gente não podia gastar muito dinheiro, a gente podia comprar um apartamento de um valor mais baixo, né? Então, o certo seria a gente olhar bairros distantes da onde a gente queria. A gente estava perto da região central, era perto de praia, era tipo um lugar maravilhoso. E eu falei, não, eu quero morar aqui nesse bairro, a gente vai conseguir. Só que lá os apartamentos eram muito caros. Beleza. Na semana que a gente tinha que entregar as chaves, a gente tava sem, tipo assim, saída do que a gente ia fazer para alugar o apartamento. Um vizinho da frente, do apartamento que eu morava na frente, eu tinha falado com um porteiro, que eu estava olhando o apartamento para alugar e para comprar, se ele soubesse de alguma coisa para me avisar. Eu tava entrando no meu prédio, ele me chamou, Morgana, tem uma senhora aqui que ela veio resolver a venda do apartamento dela, ela comprou pro filho, só que o filho já não usa mais o apartamento faz anos, tá parado aqui. Assim, ó, pra resumir a história pra vocês, a gente naquele dia, nós fomos falar com essa pessoa, ela falou pra mim, ela falou que ela tava vendendo o apartamento por um valor, assim, insignificativo, muito baixo. Ela já tinha pago, ela tinha um financiamento antigo da Caixa, que ela já tinha pago 120 parcelas, e o valor que a gente fosse dar pra ela pra comprar o apartamento era pra quitar esse financiamento. Ela nem ia ganhar dinheiro com aquilo, mas ela não estava se importando, ela queria de fato se desfazer do apartamento. E na conversa com ela a gente falou assim, que a gente gostaria muito de comprar o apartamento, estava dentro do valor que a gente queria, só que a gente não tinha como pagar aquilo à vista para ela. E olha a proposta que ela fez para nós, frequência alta, gente. Quitando as nossas dívidas e frequência alta. Ela falou assim, eu tenho um financiamento antigo, se vocês quiserem fazer um contrato comigo, vocês vão pagando a parcela desse financiamento até vocês poderem quitar esse financiamento.
No fim, saímos de lá com uma chave. No dia seguinte, eu estava com a chave do apartamento que nós compramos, pagando o valor de um aluguel. A gente começou a pagar no nome dela esse valor de como se fosse de um aluguel. A gente fez um contrato com ela e no final do ano o Wellington teve uma distribuição de lucros na empresa dele com o valor exato da quitação do apartamento. E ainda veio um incentivo da Caixa Econômica para quitar aquele apartamento por um valor muito baixo. Então, olha o que acontece quando você vibra positivo, quando você vibra na prosperidade, quando você agradece, quando você acredita, quando você consegue ver além daquilo que é possível no momento de agora. Mas para isso você tem que tirar o quê? As amarras da sua vida. Com certeza, se naquele momento a Morgana não tivesse entrado na vida do Wellington, não tivesse falado, nós precisamos resolver essas questões, a gente não teria conquistado esse apartamento. E esse foi o primeiro apartamento, 2 anos ou 1 ano depois, nós reformamos todo o apartamento, nós vendemos ele pelo dobro do preço, compramos um outro apartamento no Campeche. Então assim, a gente começou a prosperar de uma forma assim que inimaginável. Então, por que eu falo pra vocês, deixa eu só ler aqui que o Wellington também colocou, mais uma pessoa aqui, ir olhando um apartamento mesmo sem ter condições é treinar a prosperidade, é isso aí. Nós estávamos treinando, não custa treinar, gente, se vocês querem um carro maravilhoso hoje, vão lá, treinem, olhar aquele carro, o Wellington faz muito isso. Vai lá, sente o cheiro, vê quantas parcelas dá pra fazer, ou imagina você pagando à vista, vai lá e coloca no papel aquilo. A Silmara colocou, essa semana eu olhei pela janela e vi como Deus é maravilhoso. Moro num apartamento que tem vista para uma floresta, ouço passarinhos e até araucária e eu vejo como é maravilhoso. É isso aí, Silmara, a gente tem que agradecer o que a gente tem, porque senão a gente não vai para a próxima etapa. A gente tem que agradecer o que a gente tem hoje. Eu hoje estou morando num apartamento em São Paulo. Eu não tenho mais a vista para o mar que eu tinha em Florianópolis. Eu não vejo tanto, por mais que eu tenha verdes aqui em Alphaville, é bonito, não é igual São Paulo capital. Aqui tem muito barulho. Às vezes me vem um sentimento de querer reclamar, porque lá em Florianópolis era muito mais lindo, mas eu falo, Deus me colocou nesse livro para eu criar uma nova história, nesse novo ambiente aqui, para eu prosperar cada vez mais e poder ir para outros ambientes. Então eu entendo que é um processo, que é só uma estação, que o meu momento que eu estou aqui em São Paulo é uma estação. Então o Wellington botou como treinar a prosperidade, ande com pessoas prósperas e ambientes prósperos, é isso aí, nossa, como... Dia 31 vai ter lá. O Wellington falou, dia 31 vai ter muita gente próspera para vocês andarem em ambientes novos, e é verdade, gente, porque você vê uma pessoa fazendo aquilo que você não fez, você vê uma pessoa carregar aquilo que você não carrega ainda, ela tem drivers que você ainda não tem. A Renata colocou, já estou visualizando o meu em SP, maravilha, Renata, já vê aqui em Alphaville, que é maravilhoso. A Natália botou assim, eu procurando AP para morar, porque tenho que devolver o quarto, e que alugo, e você aparece com a sua história motivadora. É isso aí, Natália, não deixe de sonhar. Você falou, né, você mora num quarto, eu sei que você é modelo, talvez você divide o apartamento com outras pessoas, começa a visualizar da forma que você quer. Coloca nas mãos de Deus e fala assim, Deus, me direciona para aquilo que você sonhou para mim, porque eu sonho muito pequeno. Eu ainda tô sonhando com um quarto, mas Deus tá me sonhando, tem sonhos muito maiores para mim. Se coloque nessa postura, porque naquele momento eu ainda me questionava, eu falei, gente, eles vão achar que nós somos malucos. Mas eu falei, eles não sabem o tamanho da nossa conta bancária, que era 0 naquele momento, a gente não tinha dinheiro para comprar. Só que quando eu vibro e eu acredito naquilo que Deus tem para mim, Ele me coloca as pessoas certas para fazer aquilo que eu preciso. Só que para isso eu não posso deixar de tirar as amarras da minha vida. O que são as amarras? As dívidas, o perdão, as coisas que a gente deixa de fazer, o não que a gente não dá, as roupas que a gente tem no guarda-roupa que tá lá socado e tem muitas pessoas precisando dessas roupas. Tudo que tem, o que tem quebrado dentro de casa. Precisamos, gente, tirar essas amarras. Quando as amarras da nossa vida, a falta de perdão que eu falo pra vocês é passado e a gente tem que viver só 10% no passado. Hoje eu vou no meu passado pra olhar pra minha história, pra ressignificar, e como eu já ressignifiquei muitas coisas, eu uso a minha história pra transbordar na vida das outras pessoas. Só que eu vivo o hoje, a Morgana do hoje. Gente, a Morgana do passado, ela não é igual a Morgana do hoje. Não é. E tem pessoas hoje vivendo igual a criança do passado. Mulheres birrentas, mulheres murmurentas, mulheres que só reclamam, mulheres que não agradecem. A frequência alta está na gratidão. A frequência alta está na gratidão. Por que tem aquela música, né? O pobre cada vez fica mais pobre. Porque ele reclama. Pobre e rico falam da mesma coisa, eles falam de dinheiro, o pobre fala da falta. Ele só reclama o tempo todo. O rico fala da abundância,
da multiplicação. Por isso, estar em novos ambientes faz toda a diferença. Porque você vê pessoas multiplicando e você fala assim, nossa, se aquela pessoa consegue, eu também consigo. Se aquela pessoa consegue, eu também consigo. Porque aqui, dentro do ecossistema do Pablo, eu vi pessoas prosperar, tipo assim, que não tinha nada, que começaram do zero. Eu vi pessoas prosperarem muito. Então eu olho para aquela pessoa e falo assim, se ela pode, eu também posso. O que essa pessoa carrega que eu ainda não carrego? Qual que é o driver que ela instalou que eu ainda não tenho? Qual que é o bloqueio que eu tenho que tirar da minha vida? Então... A Natália botou, tá, aqui já tinha lido, né? Eu sofrendo porque tenho que sair do quarto, eu já li. Então, que Deus tem algo muito melhor pra mim e que se não me colocar nessa situação, eu não iria me mexer. É isso aí. Às vezes, Natália, acontece alguma coisa, nós somos expulsos de um local porque Deus tá chacoalhando você. A gente entra em tribulação porque Deus tá chacoalhando você, já era pra você ter mudado há muito tempo. Tem pessoas que estão no CLT até hoje fazendo as mesmas coisas e de repente você é demitido. Só que Deus já tá cutucando você, falando, filho, saia deste ambiente, vá para uma terra que eu te mostrarei. Só que quando a gente não vê o emprego novo, a gente não vê a casa nova, a gente não quer dar o primeiro passo. Só que Deus só quer que você dê o primeiro passo para ele poder mostrar o segundo. Só que quando ele tem alguma coisa muito próspera, muito maravilhosa para você e você ainda não acordou, ele acaba fazendo algo para que você acorde. Aquilo que parece ruim é bom. Aquele momento de desafio é muito bom. Todo pé na bunda faz a gente para frente. Todo empurrão faz a gente para frente. Então, agradeça pelo momento de tribulação. Agradeça pelo momento de tribulação. É nesse momento que a gente se desenvolve. É nesse momento que a gente extrai o melhor da gente. A Silmara colocou, e isso só acontece porque lemos a Bíblia todo dia. E eu comecei a agradecer mais. Tudo são as mesas que estamos sentando. É isso aí, a Silmara tá todos os dias. A Silmara é aquela que... toda vez que eu entro às 5h29 para fazer a oração da Bíblia, eu clico lá dentro do nosso grupo, a Silmara já é a primeira. Parece que ela já... Eu acho que a Silmara acorda antes de mim, porque ela é a primeira que entra ali já... E até me impulsiona, né? Porque às vezes eu entro lá, eu tô sozinha, eu falo assim, nossa, será que alguém vai entrar comigo hoje? Que é muito bom estar com pessoas, né? E quando eu clico ali, a Silmara entra, eu falei, nossa, já tem uma pessoa, obrigada a Deus. Daí começa a entrar as outras. Então, estamos, né? Eu nem sei quantos dias, mas eu acredito que mais ou menos 90 dias fazendo a leitura da Bíblia. Todos os dias às 5h29 até às 5h59. Deus tem feito maravilhas na minha vida. Deus tem me despertado para muitas coisas. Deus tem colocado pessoas no meu caminho que eu nem imaginava. Por quê? Porque eu tô acordando todos os dias vibrando nele. Primeiro, nosso corpo é preguiçoso, ele não quer acordar cedo. E uma das coisas que eu entendi hoje, tá? Ontem eu fui dormir bem tarde. A hora que tocou o meu celular, eu entendi que a minha alma tá governando o meu corpo. Sabe por quê? A minha alma, ela levanta da cama antes do meu corpo. Quando desperta o telefone, não existe sonequinha naquele momento. Eu boto 5 minutos antes de começar às 5h29. Eu coloco para despertar 5 minutos antes do tempo de eu ir no banheiro, tomar uma água, ligar o telefone e começar a fazer a leitura da Bíblia. São 5 minutos, só que a hora que desperta o telefone, hoje de manhã, eu tava tão cansada que eu senti a minha alma saindo do meu corpo antes. Quando saiu, eu falei assim... nossa, minha alma tá governando o meu corpo. Não é mais o meu corpo que governa a minha alma, porque o meu corpo, ele quer ficar na cama. O meu corpo, ele quer ficar na cama, ele quer descansar, ele tá cansado. Só que a minha alma deseja por coisas que eu nunca vi. A minha alma deseja viver coisas que eu nunca vi na minha vida. E pra fazer isso eu tenho que sair da zona de conforto. A Natália colocou aqui, é mais ou menos essa a minha oração. Maravilhoso. A Thaís Morgana arrasou na palestra de ontem. Obrigada, Thaís, por estar lá comigo. Muito bom. Comentei de você hoje de manhã pro Wellington. A Natália, suas palavras são pra mim hoje. Que bom, Natália. E hoje eu pedi pra Deus. Eu falei, Deus, eu não trouxe nada, só trouxe alguns tópicos aqui. Eu falei assim, Deus, me usa pra falar com as pessoas. O tema é livre para prosperar, mas o que o Senhor quer falar através de mim, né? Tudo vindo junto, tirar da zona de conforto desconfortável. A Rose colocou, Morgana, vou precisar sair. Beijo, Nutri. Beijo, Rose. Bem-vinda, Gabriela. Então, gente, e aproveitando já falar aqui pra vocês, não esqueçam que eu estou com a mentoria Mapa da Realeza. Ainda dá tempo para vocês entrarem, quem ainda não entrou, eu sei que a gente coloca sempre o dinheiro na frente, falando que não pode, que é difícil, que não é o momento, só que eu vou falar para vocês, naquele momento que eu consegui comprar um apartamento sem ter dinheiro, sem poder financiar aquele apartamento, sem ter dinheiro e alguém me ofereceu, eu acreditei eu coloquei o pé de fé antes de eu ter o dinheiro. E o que aconteceu depois? Naquele mesmo ano, o Wellington
teve uma distribuição de lucros da empresa, a gente quitou aquele apartamento que nós íamos pagar durante muitos anos. A gente tinha aquela convicção, a gente queria quitar antes, mas a gente estava pagando um parcelamento que ainda levaria muitos anos para quitar. Eu tinha o dinheiro, eu não tinha, mas o meu passo de fé fez com que nós alcançássemos aquilo que a gente precisasse. Se a gente não tivesse dado esse passo de fé, a gente estaria morando de aluguel e ainda dependendo de um avalista, porque o nome do Wellington não estava limpo. Então, o mapa da realeza, gente, eu tô falando para vocês, vai ser sensacional. Deus tem trazido muitas coisas fortes no meu coração. Eu vou abrir para vocês coisas que eu nunca abri dentro das minhas aulas, porque tem coisas que a gente quer falar no Instagram, mas que não cabe aqui no Instagram pra gente falar. Mas dentro do mapa da realeza eu vou trazer tudo para vocês, tudo mesmo. Eu vou trazer todas as minhas experiências, coisas que pra mim é muito difícil falar. Eu vou falar pra vocês que é muito difícil falar, são coisas muito íntimas, mas que Deus falou pra mim: Morgana, entrega tudo, porque através desse tudo você pode transformar a história de muitas pessoas. A Gabriela aqui é promotora de eventos, não, é empreendedora na área de eventos, uma pessoa também que está dando um passo de fé, fez curso comigo ali das promotoras e ela colocou aqui, história inspiradora. É isso aí, o que eu tô querendo trazer para vocês através da minha história é que não existe o impossível. Não existe. O possível é para você. O possível é você conseguir, como a Natália falou ali, eu estava num quarto, agora eu tenho que procurar um outro apartamento. É possível você conseguir um outro apartamento, talvez dividir o quarto com outras pessoas, mas o impossível talvez é fazer aquilo que Deus quer que você faça, que você dê um passo de fé, que você acredite nele, que você ache que você tenha o entendimento de que aquilo é possível, mesmo quando seus olhos ainda não veem. Deus quer esse passo de fé. Deus quer você em oração para colocar as pessoas certas. Deus quer que você limpe o seu coração para que ele possa se comunicar com você. Às vezes aqui na live tem alguém que tem um apartamento para Natália. Mas ele é lá de Milão, ela é lá da Itália. Às vezes alguém aqui dentro dessa live tem algum apartamento para Natália. Só que a gente fica de boca fechada, a gente não fala, a gente não faz um comentário, a gente não faz perguntas. Às vezes, dentro dessa live aqui, tem pessoas que podem se tornar sócios e mudar totalmente o rumo da história. Às vezes, dentro de uma mentoria, você vai ter a pessoa que você precisa para mudar o rumo da sua história. Só que nós estamos o quê? Querendo construir essa história aqui, ó, muito pequenininha. Diferente daquela que Deus escreveu para nós. A gente quer fazer sempre as mesmas coisas todos os dias, conviver com as mesmas pessoas. A gente não quer perder tempo numa live. Às vezes o que eu falei aqui pra Natália vai mudar totalmente o rumo da escolha do local que ela vai viver. Às vezes essa live vai mudar todo o rumo da história que ela vai viver. Comece fazendo limpeza. Pra gente ser livre, pra prosperar, a gente tem que tirar todas as correntes. Todas as correntes. Pra gente ser livre, pra prosperar, a gente tem que estar com o coração limpo. Tudo começa com perdão. Pra gente ser livre, pra prosperar, a gente precisa resolver as coisas quebradas. A Natália colocou, aceito sócios para comprar AP em Milão. Então, ó, já tá sendo intencional. Aceito sócios para comprar AP em Limão. Milão. Então, quem tiver aqui, ó, querendo fazer uma sociedade, alguém que sempre vai para lá, quer ter um apartamento. Eu já vi tantas histórias dessa de aluguel, assim, de apartamento, da pessoa, assim, só por ter abrido a boca, sabe? Tipo, de conseguir uma oportunidade de alguém que só ia no apartamento no final de semana e a pessoa dá a chave da casa pra ela ficar morando lá e depois a pessoa comprar o apartamento. Assim, eu tenho, nossa, inúmeros relatos, assim, que eu já ouvi. Inclusive o meu que eu contei aqui pra vocês, né? Então, é isso que eu queria trazer aqui pra vocês. A gente vai estar finalizando. Alguém aqui tem alguma dúvida? Quer deixar algum comentário? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, né? Eu falei pra vocês sobre a autossabotagem. Pra finalizar, como eu ainda... 9h18, eu tenho... aqui é a cereja do bolo, tá? Autossabotagem. Contei essa história do apartamento pra vocês pra falar sobre a autossabotagem do Wellington. Lembra que eu falei pra vocês sobre dívidas? Isso, ele tá aqui assustado com o que eu vou falar. Tô abrindo pra vocês aqui, ó. A autossabotagem do meu marido. Conheço ele, tem dívidas. Não pagava as dívidas, resolvemos os problemas. Por inúmeros momentos na nossa vida, nós prosperamos muito financeiramente e o meu marido se autossabotou voltando para o início. Em muitos momentos da vida em que a gente estava prosperando, o meu marido se autossabotou voltando para aquele início. Por quê?
Vocês já se perguntaram? Quando a gente está chegando naquele momento da prosperidade, a gente está conseguindo crescer, de repente acontece alguma coisa. Você perde um cliente, ou você, sei lá, fecha um negócio, uma sociedade errada. Você faz um negócio errado e você volta para aquele início. Por que essas coisas acontecem? Vocês já se perguntaram? Eu vi isso com os olhos, com o Wellington. Teve momentos que eu consegui ter tanta clareza de que ele estava se auto-sabotando, de a gente estar prosperando muito financeiramente e de repente ele pegar, tipo assim, sabe quando a pessoa tem uma sensação que ela precisa queimar aquele dinheiro, gastar aquele dinheiro? Eu vi ele fazendo isso. Ele pegava naquele momento e falava assim, nossa, a gente precisa comprar isso, precisa comprar aquilo, precisa comprar um consumo assim, tipo, eu olhava pra ele e falava, meu Deus, socorro. Tipo, coisas assim que, tipo, eram supérfluas, tinha umas coisas que eram muito supérfluas. E ele falava, não, a gente tem que fazer, a gente vai... Era uma coisa assim, eu preciso queimar o dinheiro pra eu voltar naquela sensação inicial. Daí eu entendi que ele estava fazendo uma autossabotagem. Ele emprestava dinheiro e não recebia. Quantas vezes que o Wellington emprestou dinheiro para pessoas porque ele não sabia falar não. E ele colocou a gente em situações muito difíceis. Eu tô expondo isso pra vocês porque eu sei que é a realidade de muitos casais. Às vezes é a mulher que não sabe lidar com o dinheiro, ou às vezes é o homem que não sabe lidar com o dinheiro. Vocês têm que olhar essa história e olhar a história da família. Ali eu entendi, nós passamos por 3 ciclos, assim, onde teve essa autossabotagem relacionada ao financeiro. E eu falei pro Wellington, depois que nós viemos pra família, eu falei pra ele assim, a gente nunca mais vai passar por essa situação. Agora eu entendi. Você não precisa repetir o mesmo problema dos seus pais. Você não precisa voltar nesse ciclo de repetição. Só que para isso existe uma disciplina. E eu ainda tenho que fazer com o Wellington aqui. Eu falei para ele, a questão financeira, se eu sei lidar muito bem, eu tenho que ficar com o cuidado do dinheiro e tirar aquilo da mão dele, porque até ele se libertar disso, ele vai se auto-sabotar para voltar naquela versão original e falar assim, ai, que bom, eu tô honrando os meus pais. Ai, que bom, que sensação boa, eu não tô sendo maior que eles. Ai, que bom. Vocês entendem que muitas pessoas fazem isso? Então, identifiquem isso. Bem-vindas as pessoas que estão entrando aqui. A Cláudia, a Marilene Souza, o Rodrigo, a Bruna. A Bruna colocou libertador. Ótimas palavras. Deus abençoe. É isso aí, Bruna. Porque essa sensação que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Libertador. Que seja libertador. Que vocês tenham a liberdade de olhar para a história de vocês e vocês olharem. Vocês têm que ter uma revolta. A Bíblia fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, que vocês tenham uma ira interna de vocês olhar para a situação que vocês estão vivendo hoje e vocês falar assim, ó, eu nunca mais vou passar por essa situação. Eu vou escrever o livro que Deus quer para mim. Eu vou viver novas experiências. Eu vou conhecer novas pessoas, eu vou viver em novos ambientes. O meu livro nunca mais vai ser desse tamanho. Eu vou falar pra vocês que eu tô nessa sensação. Quando eu olho pra esse livro, quando eu fiz a live, que eu mostrei esses livros e Deus falou comigo que, Morgana, você tá construindo essa história, mas eu quero que você faça essa desse tamanho, você tá fazendo pouco. Eu preciso que você acelere, você tem que acelerar. Eu tô criando uma revolta interna no sentido de eu não quero mais ser desobediente àquilo que Deus quer que eu faça. Eu não quero ser desobediente. Se Deus está falando no meu coração, eu quero fazer aquilo que Ele deseja para mim. A Thaís colocou aqui, fala das condições para as amigas no mapa da realeza. Gente, tem condição especial para as amigas, para as mulheres imparáveis, as mulheres do meu grupo, para o mapa de realeza. Eu fiz uma condição assim, olha, sinceramente... Eu falei pra Thaís, é loucura, mas eu fiz uma condição muito especial e não vou fazer mais, gente. O valor do mapa da realeza hoje não vai ter mais esse valor, lá na frente vai ser muito maior. Então, assim, eu tô aqui fazendo para as pessoas que vão ser as primícias a abertura dessa mentoria. Então, tem condições especiais, a Thaís que está aqui, ela trabalha comigo. Vocês podem chamar ela, perguntar para ela, eu quero saber qual que é essa condição. Chama a Thaís ali, ela vai passar para vocês. E então, assim, eu quero que vocês passem por esse processo de libertação, que vocês não durmam no ponto, fazendo sempre a mesma coisa, vivendo as mesmas experiências, que vocês se desafiem, que todos os dias, eu falei pra mim semana passada, tá? A Cláudia colocou aqui amém, a Natália, e não é a primeira vez que eu sou colocada nessa condição de apartamento. Então, Natália, você tá repetindo o padrão.
Você falou que, ó, não é a primeira vez que eu sou colocada nessa condição de apartamento. O que você vai fazer hoje de diferente, Natália? Qual vai ser a sua atitude diferente do que você fez na última vez? Porque se você foi colocada pela segunda vez na mesma condição, é porque você tá querendo repetir a mesma condição. Tá na hora de hoje você procurar novas pessoas. Coloca a boca pra falar, vai pra internet, estou procurando apartamento, assim, assim, assado. Coloca lá, o Wellington essa semana tava precisando de um parceiro, um restaurante que fizesse sushi para um evento que nós vamos fazer com o Pablo. Ele colocou a boca na internet, de repente a Alessandra que tá no meu grupo, que faz oração comigo todos os dias, ela me responde e fala, Morgana, o meu irmão tem restaurante japonês. Uma pessoa que estava do meu lado, olha o que é a gente abrir a boca. A pessoa estava comigo todos os dias lendo a Bíblia. E eu não lembrava que o irmão dela tinha um restaurante, que ela tinha um restaurante de sushi. Então, olha, a gente tem que ter novas atitudes. O Pablo fala, você vai fazer um evento, tenha 30 novas ações. Escolha dessas 35 melhores. Mas coloque no papel. Essa é a tarefa hoje, Natália. Escreva 30 novas ações do que você fez quando você foi procurar no apartamento anterior. O que você vai fazer de diferente? Vai procurar num bairro diferente? Vai falar com mais pessoas? Vai divulgar na internet? Coloca 30 ações. Vou rezar, vou acordar mais cedo para Deus me direcionar. Para Deus colocar as coisas novas no meu caminho. Se eu tenho dívidas, eu vou arrumar essas dívidas. Se eu tenho coisas quebradas dentro da minha casa, eu vou tirar essas coisas quebradas. Eu vou doar roupa. Então, a Jordana tá colocando assim, como entrar no grupo. Pessoal, quem quiser entrar no meu grupo das Mulheres Imparáveis, tem o link na minha bio. Pode me chamar também por mensagem aqui, ou pode chamar também a Thaís. Então eu tenho o grupo das 5h29, que eu faço oração todos os dias, eu faço leitura da Bíblia, até 5h59. E eu tenho Mulheres Imparáveis, onde toda sexta-feira a gente faz essa aula das 8 às 9h30. Às vezes eu faço no grupo fechado e às vezes aqui. É legal entrar no grupo, porque lá eu passo todas as novidades, todos os eventos. Lá eu compartilho alguma experiência, a gente tem e-books. Então entre naquele grupo das Mulheres Imparáveis, que é fantástico. Viu, Thaís? Chama a Joana ali pra passar o grupo pra ela. A Natália colocou, segunda é pouco, tá? Aqui em Milão já é praticamente 6 vezes. Olha, Natália, não faça a 7ª vez, por favor. Não continue nesse livro. Deus quer coisa nova pra você. Deus tem coisas extraordinárias na tua vida. Só que você tá fazendo sempre as mesmas ações, tá falando sempre com as mesmas pessoas, tá na mesma frequência. Comece agora limpando o teu quarto. Você falou de um quarto. Limpe esse quarto. Agradeça a todas as paredes desse quarto. Agradeça a todas as pessoas que te deram a oportunidade para estar nesse quarto. Agradeça a todas as pessoas. E fala, Deus, eu tô aberto pro novo. Eu quero ser livre para prosperar. Eu estou nas tuas mãos. Às vezes, ele vai falar para você ir para a esquerda quando você quer ir para a direita. Mas vai. Lá você vai entender por que você está indo para a esquerda. Meu irmão também tem restaurante japonês. Aqui em São Paulo, Natália, apesar que a gente já resolveu, a gente conseguiu ali o parceiro. E para você ver, a gente abriu o Wellington, né? Teve essa ideia de abrir a boca e a gente conseguiu vários parceiros, não só um, vários parceiros. Se tiver interesse, o restaurante japonês ainda me escreve. Não, a gente já conseguiu, Natália. Olha, que bom saber que você tem parceiros aqui também. A Ana entrou agora também, a Thaís botou aqui, ó, Joana, vou te chamar. É exatamente isso que eu tô fazendo durante toda a live, limpando o quarto, é isso aí. E limpe com gratidão, essa limpeza não é só visual, é interna também, com gratidão. Agradeça a todas as pessoas que te deram oportunidades. Então, já estamos aqui 9h28, a Silmara colocou amém, está feito, está feito pela bênção, Natália, isso aí. Já tá feito, já visualizo você num lugar maravilhoso. Depois quero ver o teu relato, viu, Natália? Mas não me esqueça, começa por você. Deus quer te usar. Deus quer usar todos vocês que estão aqui na live. Deus quer usar a Morgana, mas para isso ela tem que estar disponível. Ela tem que estar disponível para fazer o novo. Ela tem que falar sim para Deus. Para Deus é a pessoa que você sempre tem que falar sim, tem que ser obediente. A gente falou sobre não ser bonzinho, né? A gente falou na live, não seja bonzinho, fica falando, você tem que aprender a falar não para as pessoas, mas nunca fale não para Deus. Eu entendi que eu por muito tempo eu falei não para Deus, porque Deus queria algo extraordinário de mim e eu falava não, eu sou bloqueada nisso, eu tenho medo disso, eu tenho medo de muitas coisas. Só que a partir do momento que eu falei, Deus, toca no meu coração, e Ele começou a falar para eu fazer tudo que eu não queria. Eu não queria, gente. Sério, tudo que eu não queria e eu comecei a fazer, eu comecei a entender qual a missão que Ele tinha pra mim e o que Ele tem, e eu ainda vou entender coisas muito maiores que Ele tá fazendo pra mim. A
A Heloísa botou gratidão. A Ana colocou, essas reuniões são fantásticas. Gratidão por sua vida, Morgana. É isso aí, gente. Eu quero vocês muito próximas de mim. Eu quero transbordar cada vez mais na vida de vocês. Deus tem feito maravilhas. Deus fez muitas maravilhas na minha vida. Muitas experiências que eu tenho certeza que, se vocês colocarem em prática, não tem como não mudar. Não tem como não mudar. Não tem como vocês não viverem o extraordinário de Deus. É 9h29, eu quero agradecer a presença de todas vocês que estão aqui comigo. Eu quero agradecer os meus antepassados, o meu pai, a minha mãe, o meu marido que está aqui presente também. Agradecer todas as mulheres maravilhosas, que vocês possam cada vez mais ser mulheres pacientes, mulheres sábias, mulheres dóceis, mulheres segundo o coração de Deus. Temos homens na live também, que vocês sejam cada vez mais homens viris, que vocês sejam o cabeça da casa de vocês, que vocês sejam uma pessoa que toma a decisão, um provedor da casa, que vocês cresçam e prosperam cada vez mais. Quando o homem e a mulher estão alinhados, cada um no seu lugar, a família prospera. A Joana colocou, te convido, te conheci ontem na live, você fala muito rápida e dinâmica, entender tudo que você fala, não consigo falar, preciso falar. Te conheci ontem na live, você fala muito rápido e dinâmica, entender tudo que você fala, não consigo falar, preciso falar. Joana, eu acho que eu entendi que você falou que eu fui rápida e dinâmica, só não entendi se você não conseguiu acompanhar essa rapidez, até me fala, tá? Porque às vezes eu tenho que reduzir um pouco o acelerar da voz, né? Não sei se foi isso que você falou, mas muito feliz que você está aqui, Joana. Seja bem-vinda ao meu grupo, vou ficar muito feliz de estar com você lá. Eu faço lives fechadas também, então é legal pra gente se conhecer, a gente tá abrindo a câmera ali, poder conversar, conhecer um pouco a história de vocês. Muito contente de você estar aqui comigo. A Natália botou, tanto tempo que eu não entrava, nada é por acaso. E olha, Natália, não é a primeira vez que você entra e você fala que faz sentido pra você. Venha junto com a gente aí. Queria muito ter você no mapa da realeza, viu, Natália? A gente trabalha na mesma área. A Natália é modelo, eu também já fui modelo, tenho uma empresa de eventos e contrato, né, muitas profissionais para eventos, muitas modelos, e eu tenho certeza que eu posso agregar muito na tua vida. A Joana, preciso ficar parando para respirar. Isso não é crítica, é elogio. Obrigado, Joana. E a Renata aqui, amém. Dá para entender tudo que você fala, obrigada. Agora eu entendi, Joana. E a Marita também, e dá para acompanhar, tá tudo certo. Gente, muito, muito, muito obrigada. Que hoje seja a sexta-feira mais feliz da vida de vocês. Essa live vai ficar gravada, se fez sentido para vocês, ouçam novamente e compartilhem com outras pessoas, porque tem muitas pessoas que estão precisando ouvir aquilo que Deus falou através de mim hoje. Muito obrigada, muito obrigada. Tchau, um beijo. Aliás, estou indo fazer uma temporada no Brasil. Talvez podemos trabalhar juntas. Nossa, Natália, que maravilha. Vai ser um prazer te conhecer. E logo, logo eu quero também estar aí na Itália fazendo palestras, transbordando na vida das pessoas. Mas me fala quando você vem pra gente já combinar aqui alguma coisa aqui no Brasil. Dessiane, acho que entrou agora. Muito obrigada. Então, até a próxima sexta-feira. Toda sexta-feira às 8 horas da manhã. Um beijão.